E vai começar mais um podcast aqui na Band FM, onde o agro tem voz. E você já sabe, tudo o que acontece antes, dentro e depois da porteira, você fica sabendo aqui. Porque aqui nós levamos a informação com credibilidade, com leveza, do jeito que você merece. E hoje eu estou com o meu amigo Tchequinho, cabra mais do que especial, que está comandando a Adial. Adial, que passou por Tchequinho agora já faz pouco tempo, né, Tchequinho? Isso. E ele está aí numa das maiores associações da indústria. Ele vai explicar um pouco para nós da Adial e um pouco da sua história em Rio Verde, da sua vida. Vai ser um bate-papo bom demais da conta. Você que está aí na roça vai gostar e o Tchequinho vai tirar muitas dúvidas em relação à agroindústria. Prazer, Tchequinho. Prazer é todo nosso, Tião Parreira. Obrigado. A gente está aqui com vocês no Agro Tem Voz, né? É um orgulho a gente estar aqui conversando com vocês e trazendo um pouco da nossa vivência, da nossa experiência, num programa tão ouvido, né, com audiência tão boa e que vem da raiz, né? A gente sabe que você é produtor rural, convive no dia a dia do campo e sabe das dificuldades e dos desafios que a gente enfrenta por lá, e isso é muito bom ter aqui comunicando para todo mundo. Tchequinho, vamos iniciar falando de Rio Verde. Eu falei para você no início que minha família, a família da minha mãe, tem início em Rio Verde. Meu avô falecido, avô Parreira, era de Rio Verde, então nós temos uma história em Rio Verde. Mas conta para nós, o Tchequinho, que vem lá de Rio Verde, todo mundo quer saber do seu apelido. Eu vi na internet, eu pesquisando um pouco, falei, o povo quer saber o apelido, por que Tchequinho? Conta um pouco pra gente, um pouco da sua história, da sua caminhada, até chegar aí na Adial. Isso. Bom, Tião, eu sou goiano, né, filho de Rio Verde e cria do Cerrado. É assim que eu me identifico como um cidadão goiano que nasceu lá na nossa Rio Verde, e o apelido vem do meu pai. Meu pai, ele era descendente de europeus, e quando muito pequeno ainda, pela vermelhidão da pele, e nasceu lá em Rio Verde em 1930, então a nossa família vem de longa data lá. Os tios apelidaram ele que ele não parecia alemão, ele parecia um tcheco. E aí ficou o Tcheco, e o filho do Tcheco, que sou eu. Eu tenho um irmão também, mas ele não herdou o apelido, herdou o nome, e eu fiquei com o apelido de Tchequinho por conta disso. Então eu carrego isso com muita honra aí há muitos anos, desde a infância, praticamente. Então hoje é Edival Portilho. Se você me chamar na rua de Edival, provavelmente eu demore um pouco a responder. Mas Tchequinho a gente já virou uma marca registrada. E a gente saiu lá de Rio Verde mesmo, já há 57 anos, né, trabalhando esse desenvolvimento do agronegócio e da agroindústria nesse tempo todo. Em Rio Verde, você tem uma história muito bonita, junto com o crescimento de Rio Verde. Conta para nós, essa parte da agroindústria. Chegou a Perdigão, o Tchequinho estava lá trabalhando, era secretário do meio ambiente, né, municipal, isso. Depois foi para dentro da indústria. Isso. E você ajudou muito nesse crescimento da Perdigão em Rio Verde, também Comigo caminhou junto. Conta para nós esse crescimento e a importância, né, da agroindústria para a região de Rio Verde e para o estado de Goiás, né, Tchequinho? Sem dúvida alguma. Olha, eu sempre tive muito amor pelos negócios do agro, né? Eu já jovem, né, com 15 anos, eu tive que tomar uma decisão em fazer um curso de segundo grau. A minha turma toda, né, de colegas desde a infância, você sabe disso, no interior a gente começa a estudar aquela turma junto, lá no ensino fundamental, depois vai para o ensino médio aí, né? Mas no médio eu fui o único da turma que apartei do rebanho e fui para a Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde, um curso de técnica agropecuária, onde metade do dia você estava em sala de aula e outra metade você estava no campo, no Cabo da Mansinha, né, capinando, plantando, aprendendo as práticas rurais de pequenos, médios, grandes animais, hortaliças, fruticultura. Então a gente pegava no pesado também para aprender a lidar com as práticas, né, os tratos culturais que a gente aprende lá no campo. Passado isso, com aos 18 eu já entrei no curso de zootecnia, né, e nesse ínterim aí, nesse meio tempo, meu pai havia comprado uma propriedade. Apesar dele ser médico e ter falecido muito novo, eu tinha 19 anos, ele tinha aquilo muito mais como um hobby. Né? Tinha um rebanho lá que não era tão produtivo, e ele falou, olha, eu sou médico, eu fico aqui 24 horas, 7 dias por semana trabalhando,
você já começa a assumir lá e colocar o que você está aprendendo. Então foi uma oportunidade muito grande, a gente apanha, a gente quebra, né? Não é simples assim. Os recursos tecnológicos da época, existiam alguns, mas eram muito caros, às vezes importados de outros países, como ordenhadeira mecânica. Então o leite era produzido, tirado à mão, e eu fui crescendo na produção leiteira, transformando num líder rural nessa área de leite, chegando até outras participações, até aqui na Federação da Agricultura, e também me chamaram para ser secretário de Agricultura e Meio Ambiente no governo do Osório Leão Santa Cruz, que é parente seu na origem, que a gente estava conversando aqui anteriormente. Portanto, nesse período, a gente tentou atrair investimentos para Rio Verde, para agregar valor no que a gente tinha, laticínios, que a gente tinha muito ali resfriador de leite. Então, assim, uma bacia leiteira? Era uma bacia leiteira importante, mas tinha empresas que resfriavam e mandavam para Nestlé em Jataí, para outras, a Mococa lá em São Paulo. Então não tinha industrialização. Trabalhamos também nessa questão da proteína animal, que eu, fazendo zootecnia, fiz alguns cursos em Concórdia, onde é o berço da Sadia, né, o berço ali de Santa Catarina, da Perdigão e da Sadia. E na Embrapa eu vi que o pequeno produtor ele tinha uma vida digna, né, ele tinha condições de cuidar da família com dignidade, produzindo, às vezes, aves, suínos, leite, frutas, ou seja, uma propriedade pequena. Ele tinha uma propriedade de 10 hectares, tinha 14, 15 atividades. Você começou a ter uma visão, aí eu falei, olha, isso a gente precisa levar para o Brasil Central. E aí que a gente começou a trabalhar a divulgação da região e de Rio Verde, né, como secretário de Agricultura e Meio Ambiente, e por sorte, né, a gente conseguiu um contato e eles estavam, né, no planejamento da Perdigão montar uma planta no Brasil Central. E aí nós já participamos então de uma concorrência entre, ao final, Rio Verde e Patos de Minas, aí com apoio do governo estadual, era o Maguito Vilela, o prefeito, o Osório e outras entidades, nós conseguimos fazer com que implantasse uma planta industrial enorme lá em Rio Verde, de mais de 700 milhões de dólares na época. Nossa. 80 mil metros quadrados de indústria e 1 milhão de metros quadrados no campo, para criação de aves e suínos. E aí, quando nós conseguimos a atração, terminou o mandato, eles falaram, agora pula para cá, vamos nos ajudar a implantar isso. Aí você foi para dentro da indústria? Aí eu fui para dentro da indústria, fui o primeiro contratado em Goiás, do projeto Buriti, que chamava a época, e tenho muito orgulho disso, de poder participar com uma equipe maravilhosa da implantação de um projeto que realmente mudou a realidade daquela região. Mudou a realidade não só de Rio Verde, mas do estado de Goiás, e o mundo inteiro hoje vai para Rio Verde, inclusive para a Tecnoshow, para ver a feira de tecnologia, porque a Comigo cresceu junto com a Perdigão, e hoje faz a maior feira do estado. Eu falo que é uma das maiores do Brasil, uma segunda, terceira, tem a de Ribeirão, mas para mim é de Rio Verde. Eu também entendo que na questão de soja, milho, Rio Verde, Ribeirão tem muita vocação para cana, né? Sim. Que aí é uma enorme e maravilhosa feira também. Mas entendo que nas grandes culturas de soja e milho, a de Rio Verde ela destaca à frente de todas, com certeza. Esse crescimento acabou sendo conjunto, uma coisa gira a outra, né? Várias outras empresas, como o Grupo Cereal, empresas da área de embalagens plásticas, de embalagens de papelão, que não existiam na região e nem às vezes em Goiás, vieram se instalar para atender esse grande fluxo de produção. E outra, a gente mexeu na legislação, né, tio? A lei que existia aqui emperrava, por exemplo, do Zé Garrote da São Salvador, atingiu um crescimento que ele atingiu tão logo, teve essas portas abertas, essa porteira aberta para ele crescer com a competência que tem, como tem a Friato, os Tomazines, depois a atração de outras empresas para Goiás. Ou seja, só para um número para os ouvintes ficarem conhecendo, que um colaborador num frigorífico de aves, seja lá na sua cidade de Itaberaí, seja em Rio Verde, seja onde for, ele gera 9,9 empregos indiretos na cadeia produtiva. Nossa. Só perdemos para a construção civil, que gera 11. Então vejam bem a importância do prefeito, dos vereadores, dos deputados,
dos governantes em geral, atraírem empresas âncoras para a sua cidade. Porque cada um que está lá dentro gera muito emprego na cadeia, e uma família que tem uma pessoa com uma carteira de trabalho já traz uma segurança muito maior para o lar, né, em uma harmonia, e com fé em Deus e um salário digno, a família segue avante com mais tranquilidade, vamos dizer assim. O Zé Garrote até fala, né, que a SSA já não é mais da família dele. A SSA é da sociedade, porque a SSA tem que pensar nos sonhos dos funcionários, dos diretos e indiretos. Exatamente. Veja bem que, olha o nível de responsabilidade de um executivo, de um empresário tipo o Zé Garrote. São, acho que, 7, 8 mil de carteiras assinadas no Grupo São Salvador. Então, são 7, 8 mil famílias que dependem daquele resultado. Então, e por isso, né, que no Brasil tem... mas determinado empresário comprou isso, teve lucro e tal. A empresa precisa ter lucro. A empresa precisa ter lucro para ela poder reinvestir, crescer, preparar melhor seus processos produtivos. Então, perseguir lucro e aumentar a atividade industrial que Goiás e o Brasil vai poder alçar outros níveis aí de qualidade de vida. É só tendo lucro para a empresa investir no crescimento, né, Tiaguinho? Não Exatamente. tem jeito. Não tem outro jeito. Não tem outra Tomando forma. prejuízo é como em casa, se a gente gastar mais do que ganha, a coisa começa a depreciar, a degradar, né? Não tem. E aí nessa caminhada apareceu a Dial. Pois é, eu já na Perdigão, tratando dos assuntos da Perdigão aqui em Goiânia, porque além de Rio Verde, nós conduzimos o processo também de Mineiros, depois a aquisição de Jataí, e eu já cuidava de muitos assuntos aqui, em várias áreas, né, ambiental, energia elétrica, questão de infraestrutura, as legislações que precisam ser adequadas, tributárias. Eu já vinha cuidar para a Perdigão aqui e utilizava já da Dial. Então eu era um representante da Perdigão na Dial, que já se vão 30 anos, né, que a Dial existe, Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás, e eu já ali aprendi muito, que tinha 25 a 30 anos nessa fase, 30 e poucos, e ali já tinham senhores ali renomados industriais, empresários, né, que já tinham passado por muitas dores aí para alcançar esse desenvolvimento. E eu aprendi muito com isso, e ao final meados de 2011, a Perdigão, já BRF, queria me levar para São Paulo. E eu tenho alguns negócios em Rio Verde, da família, e eu não queria ficar tão distante. E aí começamos a brigar para ir, vai, não vai, vai, não vai. O César Elou, do Laticínio Piracanjuba, assumiu a presidência do conselho na época, da Adial, em 2011, me convidou para trabalhar. Já era um amigo, parceiro de trabalho também, porque no final da minha carreira na BRF Perdigão, eu atuei com a Batavo, né, e LG. Trabalhei por 5 anos na área de leite, implantando laticínio, inclusive no agreste meridional do país, lá em Pernambuco. Então, graças ao bom Deus, ele nos deu essa oportunidade de participar dessas iniciativas de desenvolvimento, e aonde a gente volta, graças a Deus, temos as portas abertas, né? Isso é muito bom, né, Tiaguinho? Isso é ótimo. E vira e mexe, encontramos amigos dessa época aí, dessas brigas, dessas lutas, né? Mas a gente vê cidades, regiões que desenvolveram muito, né? A qualidade de vida melhorou muito das pessoas, das famílias, nível de instrução, né? Distribuição de renda. Então isso para mim já é um legado extraordinário. Pretendo fazer isso até os 110, 120 anos de idade, tá bom, se Deus quiser. Mas, Tiaguinho, você entrou na Dial em 2011, então? 2011. Então você tem mais de 14 anos já, né? De casa. 14 anos já de então casa. Você conhece tudo e você sabe muito bem, pode contar para nós que para o Estado crescer, a indústria precisa de crescer, né? Precisa de crescer, não tem outra saída. Quem agrega valor e distribui renda e gera movimento no comércio e serviços é a indústria. Por isso eu tenho batido agora, recentemente, Tião, precisamos do Agro Tem Voz, para a gente mostrar para o mundo que existe um bioma além da Amazônia no Brasil. E esse bioma chama Cerrado. Existem outros também, Pantanal, os Pampas, a Mata Atlântica, mas nós vamos falar de Cerrado. Cerrado é 24% da área do Brasil. Planta 12%, tem 30% de pastagem
e tem 52% de vegetação nativa. Então, nós podemos e poderemos e seremos não só o celeiro do mundo, como a gente ouve desde criança. Sim. Nós seremos o supermercado do mundo. Basta o apoio governamental, de políticas públicas internacionais também com apoio financeiro, para que a gente faça aqui segurança alimentar para o mundo, que a gente diminua a pobreza gerando emprego com a industrialização, ou a agroindustrialização, e além dos biocombustíveis, né, que mitigam as questões de mudança climática, o carbono que a gente pode sequestrar e colocar no solo produzindo alimentos. Sim. Você veja bem que saiu um resultado agora recente no Mato Grosso, num cerrado igual o nosso aqui, que lavouras de soja e milho com 10 ou mais anos de plantio direto, eles sequestram carbono mais de 10 vezes do que o cerrado de pé. Não estou falando que nós temos que desmatar o que está de pé. Nós temos que avançar onde às vezes a pastagem está degradada, ou nível intermediário, com essas lavouras e aí dando um tratamento mais intensivo para a pecuária de corte, e aí nós equilibramos a emissão de gás de efeito estufa, fazendo isso tudo que o mundo precisa. São 700 milhões de famintos no mundo, segundo a ONU. O que nós temos que fazer? Produzir alimento em escala, com preço acessível. Sim. Não adianta produzir um canteiro de algum determinado alimento para alimentar 700 milhões de pessoas. Não tem como, tem que Nós ser. temos que ter áreas vastas, né? E Goiás tem estrutura para isso. Nós já cuidamos das nascentes, nós já temos aqui o desmatamento ilegal zero, um compacto, né, dos agricultores com as empresas e o governo desse desmatamento ilegal zero. Cuidamos bem dos quilombolas, dos povos originários, indígenas, fazemos uma agricultura de primeiro mundo, a primeira excelência da agricultura tropical do mundo. Não é só o plantio direto, vem aí a agricultura regenerativa que você tem acompanhado, crescendo bastante, às vezes não na totalidade, mas o próprio plantio convencional hoje já tem usado Sim. alguns tratos culturais da regenerativa, que é uma agricultura amiga do solo, amiga da planta, amiga do clima, né? E aí temos indústria nova, né? As nossas indústrias são novas. Falamos de Perdigão, e ela inaugurou em 2000. Veja bem, um ciclo de crescimento que nós tivemos de 2000 para cá em Goiás é curto, né? E isso tudo é proporcionado pela industrialização do estado. Nós estamos falando de 25 anos só. 25 anos, somos o 7º maior parque industrial em 25 anos. Veja bem o PIB, Produto Interno Bruto, em 2000. Era de 21,7 bilhões de reais. O ano passado fechamos um PIB em Goiás de 377 bilhões de reais. Bilhões. Então, de 21, quase 22, para 377. Em 25 anos. Em 25 anos. 24 anos, né? Com 25 eu acho que ainda vai dar um crescimento maior ainda, proporcional. Ou seja, esse dinheiro circula a maioria aqui. Ele gera esse movimento econômico e financeiro aqui. E aí se distribui para quem está trabalhando. Portanto, você vê Itaberaí, cidade de pleno emprego, a região toda, né? Só não trabalha quem não tem condição de saúde ou quem não quer. Porque está faltando, né? Está faltando, mas não tem preparo, a indústria prepara. Prepara, fazer um ó com um copo aqui, entra, tendo caráter, vontade de trabalhar, o emprego existe, com benefícios bastante importantes, como de saúde e outros mais. A carteira de trabalho assinada até uma pegada boa para uma hora você desenvolver um trabalho aqui no Agro Tem Voz. O pessoal perdeu a relevância da carteira de salário assinado. Tem mais de 14 benefícios embutidos ali. FGTS, 13º, às vezes você machuca ou tem algum problema de saúde, tem INSS, tem férias, tem uma série de benefícios, e a pessoa fala, não, eu quero ser empreendedor. Bacana, bonito e bom, quero ser autônomo. Tudo bem. O nível de percentual dos que passam no funil do empreendedorismo é bem menor dos que crescem na carreira. Então você sabe disso, você vai numa planta lá da São Salvador, da Perdigão, da Caramuru, tem pessoas com 42 anos de estrada lá dentro. Lá no Itaberaí, o Itamar lá tem, desde quando começou em 89. E começou como balanceiro, como alguém que dava manutenção
limpeza e tal, e hoje é um diretor. Eu tenho casos aí que o sujeito era balanceiro e virou presidente da empresa, e aqui em Goiás, não é longe não. Então assim, é seguir o plano de carreira ali, uma empresa boa e com certeza seu futuro está bem mais garantido do que ir para o mercado, porque o mercado é mau, viu? O mercado não alisa, não adianta, tem imposto, tem governo, tem fiscal, tem muda a legislação, chega um concorrente que você nem imaginava que ia aparecer. Então assim, a carteira assinada ainda é uma segurança muito boa para ele, para o trabalhador ou para a família toda, né, que está envolvida nisso. Tiaquinho, quando você fala supermercado do mundo, eu acho muito importante, porque o supermercado, ele já entrega o produto para o mundo. Nós não estamos entregando o insumo. Exatamente. É por isso que vocês batem falando supermercado, porque a comunicação é muito importante. Exatamente. Você vender uma soja, grão, seja para onde for, para a China, para outros países, você está mandando ali proteína, está mandando óleo, que poderiam ter ficado aqui fazendo óleo para fazer o biodiesel, que aí você agrega um valor violento, ou refiná-lo e ir para a cozinha, né, para alimento, e o farelo de soja você fazer rações animais e outros produtos, né? Por exemplo, do biodiesel você ainda tira a glicerina. Aí o pessoal que fala mal do agro por aí, não sabe que todo dia, algumas vezes por dia que ele vai escovar os dentes, ele tem lá, na pasta de dente, tem a glicerina que é extraída do agro, da soja, né? Tem gente que é mais chique ainda e fala que não usa agro, não quer saber de agro, não lembra que 85% do algodão do país, do Brasil, é produzido no Cerrado. E metade desse algodão é produzido em 8 cidades. Olha isso. Então, assim, nós temos condição de levar essa produção para muitas outras 1.111 cidades que tem no Cerrado. Óbvio que não dá para plantar algodão em todas, mas eu estou dizendo, veja a proporção. 8 cidades plantam metade do algodão quase do Brasil, no Cerrado. E nós temos 1.111 cidades. O Rubens da Texas Center está fazendo um trabalho bonito em relação à produção do algodão. Está mostrando, está fazendo umas filmagens, está mostrando o produtor e a produtora rural lá produzindo, para o povo entender que essa roupa que a gente está usando, sapato, bem lá, da roça. Isso mesmo. É um baita empresário, Rubens, né? Um abração para ele. Ele é um cara visionário e realizador, né? É um executivo realmente muito bom. Está levando a moda do agro para o Brasil e para o mundo inteiro, né? E acho que a gente tem que ter esse orgulho de comunicar e comunicar bem o que a gente faz no agro. A gente sequestra carbono, a gente produz alimentos, então gera segurança alimentar e geramos emprego. Por isso o supermercado do mundo, ele vai gerar muito mais emprego. Volta naquilo que eu falei, cada um no frigorífico de aves gera 9,9 na cadeia. De suíno, 6 ponto alguma coisa, laticínio, 5. Então, é isso que a gente precisa fazer, agregar valor na nossa produção. Para isso, precisa ter condições. Governos precisam ajudar, precisam parar de inventar todo dia uma moda diferente, porque é um absurdo a insegurança jurídica do país. E é isso que lá na DIAL a gente tem lutado muito, né? Semana passada tivemos lá com a Frente Parlamentar de Goiás, né, Bancada Federal de Goiás. Estaremos indo na semana que vem de novo. E a cada dia se produz legislações escorchando mais quem trabalha e produz nesse país. E a gente precisa dar uma liberdade econômica para essa turma, que é quem carrega o país nas costas. O Congresso tem que escutar as indústrias, né, Tiaquinho? Exatamente, não tenha dúvida. É isso. O Brasil desindustrializou. Ao contrário do que aconteceu em Goiás, que cresceu a industrialização, o país como um todo, ele caiu na industrialização. Isso é horrível para o país, porque apesar de a gente ter jazidas minerais aí importantes, e agora as terras raras entrando como o galã da novela, e realmente né? Fazer imã hoje é um negócio... Mas ele vai sair de que forma daqui? Ele vai sair também, vai produzir, depois a gente compra de volta, como é o minério de ferro. Então, assim, nós precisamos focar no parque industrial do Brasil, e nós, na DIAL, focarmos no parque industrial de Goiás, junto com governos, e aí eu falo governos porque é o estadual, é o federal, nós não temos extremismo lá, o país tem que parar com essa
bobagem de ficar... Porque isso fica lá 2, 3 sujeitos na ponta de lança fazendo política em cima disso e nós, que somos os 220 milhões de habitantes, né? Para onde nós vamos, né? Tem que crescer. O país tem que crescer, tem que ter diretriz. Né? E potencial nós temos. Agora, precisa ter uma linha de trabalho para isso. E isso atua desde uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores, a importância do vereador na votação, criação de leis para melhorar o ambiente de negócio naquela cidade, até o presidente da República. Então, e os clubes de serviços, associações, classistas, tudo isso, as forças vivas precisam estar unidas, né? Sem extremismo, repito, trabalhando em prol do desenvolvimento social e econômico. Né? E como que você conta isso para o mundo? Eu estou vendo que você está andando, já vi que você já foi para o outro lado do mundo, Índia, né? Falou bastante lá do Cerrado. Vocês foram também para a Europa também, num evento lá, falar do Cerrado, da importância do Cerrado. O Cerrado é importante para o mundo. Você tem um carinho especial por esse tema, por essa pauta. Isso. E você está falando não só aqui no Brasil, não só aqui no estado de Goiás, mas no mundo. Conta como que o pessoal do mundo está recebendo a DIAL, a fala do Tchequinho sobre o Cerrado. Olha, tem causado surpresa e às vezes espanto, né, em alguns locais que a gente fala disso. Porque o pessoal do hemisfério norte, que convive com o clima temperado, ou frio, né, para ser bem claro, eles têm pouca oportunidade de fazer agricultura comparado ao que nós temos. Podemos produzir seca e verde. O que eu tenho falado para eles é o seguinte: vamos separar os parâmetros que vocês têm aí de produção por hectare, uso de pesticida por hectare, de água por hectare e assim por diante, e vamos para o mundo tropical, que é aqui o do Cerrado, exatamente onde fica o Cerrado, e aonde tem tecnologia, que no caso é o Brasil. Sim. Os outros, a linha tropical do mundo, infelizmente, ainda estão muito atrasados por questões políticas e outras questões de ordem geopolíticas deles lá. Mas, enfim, nós temos condições realmente de alimentar o mundo fazendo o bem, ou seja, fala-se lá na COP, nós estaremos na COP assinando um documento com o Pacto Global da ONU, eu vou depois te mandar o convite, a data, que será realizado no ano que vem, a partir de janeiro, um diagnóstico do Cerrado a partir de Goiás. O Cerrado é muito amplo, né? Para fazer um trabalho desse de Cerrado todo vai muito tempo, mas nós faremos em 8, 9 meses no ano que vem, em conjunto. Isso feito pelo Pacto, metodologia Pacto Global da ONU, Rede Brasil e a DIAL e outras entidades que vão participar. Nós estaremos fazendo isso o ano que vem para mostrar para o mundo, como eu já estou indo agora em Nova York no dia 23, fazer um painel sobre o Cerrado no Brasil Climate, e estaremos a semana toda lá falando disso, mas nós vamos levar já no ano que vem com a chancela da ONU, e o que a gente faz aqui sequestra carbono, é socioambientalmente sustentável, produzindo alimento, ajudando a transição energética e mitigando os problemas climáticos, gerando emprego e renda. Então, assim, é um pacote perfeito para esse mundo que está passando fome, esse mundo que tem problemas de guerra, infelizmente, e a gente tem aqui como suportar. Vou te contar um dado de guerra. A Ucrânia vendia para o mundo, antes da guerra, em torno de 30 milhões de toneladas de milho por ano. Ela exportava. Começou a guerra, obviamente, parou. Se está produzindo ou não, ninguém sabe, mas o que tem de estoque vai ficar para essa situação de emergência, de segurança na questão da guerra. O Brasil, naquele ano, cresceu 32 milhões de toneladas de exportação de milho. Isso sem combinar com ninguém. Imagina se nós não tivéssemos produzido bem naquele ano milho aqui no Brasil. 30 milhões a menos de milho no mundo ia gerar mais fome ainda. Mais fome, mais muitas famílias, mais insegurança. Então, assim, é aqui a saída para o mundo, para a gente produzir alimento e mitigar os efeitos climáticos. E é isso que a gente está mostrando para o mundo aí. Precisamos do Agro Tem Voz e outros canais aí, o quanto a gente precisa da Band para a gente divulgar isso e receber esses investimentos. Lá na COP falam lá que precisam de 1 trilhão e tantos bilhões de dólares para mitigar a questão climática.
Vamos falar, então, lá com 300 bilhões. Manda 1 bilhão aqui para Goiás para a gente reservar água de chuva e transferir tecnologia para o pequeno produtor, né? Manda um valor aí, que aí juntamos as cooperativas, o governo, as entidades classistas, fazemos um bem bolado e vamos fazer esse trabalho. Vocês topam? É isso que eu estou levando para eles. Vamos mostrar para o mundo como é que faz. Vamos mostrar para o mundo como é que faz? É fazer isso. Vocês estão falando em 300 bilhões, é pouco? Arruma uma parcela, arrumem para Goiás uma pequena parcela disso e a gente vai mostrar o que pode ser feito. Chequinho, antes de finalizar o bate-papo aqui no Agro Tem Voz, tem um trabalho que vocês estão fazendo, que é conversar com toda a sociedade. Eu participei, que vocês trouxeram lá os influenciadores do Brasil, gente do Brasil inteiro, para mostrar para eles o agronegócio na prática. Então, o cara que nunca conheceu uma vaca, conheceu uma vaca, nunca viu tirar um leite, ele viu, a soja ele viu, ele foi lá nas indústrias. Isso faz parte da comunicação, mostrar para todos, de mamã na caducano? Sem dúvida alguma. Nós criamos o AgroMil Experience, né? E parabéns. Obrigado. Foi uma ideia que nasceu de uma discussão minha, defendendo o agro, e de uma pessoa, a Neuzinha, hoje é conselheira nossa de ESG. Um abraço para a Neuzinha, que você convenceu ela, né? Foi uma briga boa, ela participava dos eventos da CUFA como diretora de eventos e de projetos, e aí eu falei para ela que num grão de semente de soja, tinha mais tecnologia que no iPhone dela. Aí ela trucou, eu chamei 6, e aí eu vou mostrar para vocês. Então, vou organizar daqui tantos meses. Falei, não, vamos agora, que está colhendo a soja e está plantando milho. Vamos para Rio Verde, vamos passar nas agroindústrias, vamos em Itaberaí, vamos em Goianese. E está aí no YouTube, para quem quiser ver, AgroMil com 2 L's e Adial Experience. A gente tem dois já eventos, teremos o terceiro agora em outubro, e trazendo aquelas pessoas que às vezes seguem algumas narrativas contra o agronegócio sem saber, né, por acompanhar alguns canais, alguns aí narradores que não conhecem também a realidade. Nós trouxemos eles aqui, comprei um par de botina para cada um, fomos para o campo e eles ficaram todos maravilhados. E voltaram para suas áreas, suas cidades, e aí tem Complexo do Alemão, tem Favela da Maré, não tem que ter discriminação alguma. Quem nasceu lá não tem obrigação de saber o que a gente nasceu do lado do pé de milho, do lado do chiqueiro criando um porco, da galinha do terreiro, a gente tá no sangue. Nós temos a obrigação de mostrar. Nós temos a obrigação de mostrar o que a gente faz hoje, faz bem feito, e trazê-los aqui é uma experiência extraordinária, que nunca mais vai sair da cabeça deles. Nunca mais. Eu falo que, às vezes, a pessoa fala mal porque ela não conhece e ela ouviu alguém falando mal. Exatamente. E ninguém mostrou para ela o contrário. Isso. Então ela tá com a razão. Para mim aquilo ali é o certo. É. Depois que você mostra que não existe aquilo, que nós fazemos é produzir alimento e gerar emprego, eu conversei com todos ficaram encantados com o estado de Goiás. Exatamente. E assim, isso deveria ser reproduzido em outros estados, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. É uma experiência que a gente quer difundir isso ao máximo, né? E essas experiências deveriam ser reproduzidas em outros estados. Mas, enfim, estamos fazendo o dever de casa, entendemos assim, e queremos crescer essa comunicação muito mais. Acho que o desafio nosso, do agronegócio, da agroindústria, do cerrado, é comunicar, não só para pregar para convertido, como nós já somos, né? É pregar e falar e comunicar além mares, né? Além dos limites aqui do estado e da região, também para outros países, outras lideranças mundiais. Agora, que um produtor lá na França, produtor rural, a hora que enxerga que aqui no Brasil a gente pode fazer 3 safras, com escala de produtividade, com economia, um produto de extrema qualidade, ele consegue fazer uma por conta do clima, aí assusta. Assusta. Então aí por isso que a concorrência, é o que eu falo, o mercado é mau, sim, o mercado não brinca, e vão impor regras cada vez mais, nós vamos conseguir ultrapassá-las e mostrar que é aqui mesmo o caminho do supermercado do mundo, se Deus quiser. Chequinho, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Dá umas ordens. Tem voz, está de porteiras abertas para você, você sabe disso, tem um carinho enorme para você. Obrigado. Conheci você através do Zé Garrote. Isso, e onde o Zé Garrote falou, não tem jeito. Zé Garrote é um querido, abraço Zé, abraço toda a família SSA.
Um abraço para todo mundo da Adial. Eduardo, você não veio, mas da próxima vez eu cobro a sua presença aqui, tá? Isso aí. Eu sou o Tião Parreira, aqui no Agro Tem Voz na Band FM, bate-papo com o Tchequinho da Adial. Vem com a gente, vem com o Agro Tem Voz.